noite a todos. Boa noite. A paz do Cristo seja conosco. Nós estamos, nesse momento, iniciando a nossa reunião habitual das segundas-feiras. Reunião que tem por objetivo estudar a doutrina espírita, estudar também o Evangelho de Jesus Cristo, ou qualquer outro assunto de interesse coletivo, sempre à luz da doutrina espírita. Nós desejamos àqueles que estão vindo, pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, que se sintam bem, que gostem do nosso trabalho e continuem conosco, para a gente fortalecer esse grupo na continuidade desses estudos. Como sempre a gente faz, nós vamos começar o nosso trabalho no clima da oração. Antes, saudando igualmente os nossos irmãos que tomarão ciência da nossa reunião e a assistirão pelas redes sociais. A eles, também a estes que posteriormente assistirão à nossa reunião, que todos eles igualmente sejam envolvidos na luz do Cristo. Nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Depois da prece, o companheiro Antônio Betarello estará com a palavra para a nossa alegria, nos visita hoje para desenvolver o assunto do Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esse é o assunto. Desde já, nós pedimos que ele seja envolvido pelos seus protetores, os amigos espirituais que protegem, seu anjo guardião, para que ele seja inspirado, como tem sido sempre, na condução do estudo desta noite. Ele se sinta em casa, porque em casa ele está. E é uma alegria, um prazer muito grande a gente receber ele aqui. Então, vamos juntos fazer a nossa prece, aproveitar esse instante para nos desligarmos dos assuntos materiais, para mentalizar Jesus Cristo, para que a luz desse divino amigo seja na nossa mente, no nosso coração. Que ele, esse benfeitor celeste, permita que os emissários dele, os benfeitores espirituais, estejam conosco, preparando-nos para este momento, para que os assuntos tratados, os ensinamentos que ouviremos possam ser luz no nosso caminho e se transformarem em ações enobrecedoras por onde formos. Mestre Senhor Jesus Cristo, em seu nome estamos iniciando a nossa reunião. Que a sua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Tony, com você, bom trabalho. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue em nossos corações, hoje e sempre. Inicialmente, eu quero agradecer o convite que foi feito para estar aqui com os amigos nessa noite, conversando a respeito de assunto muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu quero também me juntar à festa que está sendo realizada esse mês aqui no Cristo Consolador, pelos 53 anos de fundação. Os nossos parabéns à direção, a toda a diretoria, a todos os frequentadores, os colaboradores da casa, e o nosso abraço ao fundador do centro, que, se a minha memória estiver boa, é Sebastião Valério da Silva. Então, o nosso abraço carinhoso a todos
os nossos irmãos, nossos amigos que aqui estão presentes. E na espiritualidade, o Sr. Sebastião receba o nosso abraço carinhoso. O tema que nos foi sugerido para essa noite é: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Trata-se de uma das bem-aventuranças proferidas por Jesus no seu poema eterno, chamado o Sermão do Monte, que, segundo as anotações de Mateus, Jesus estava no pé de uma montanha com seus discípulos e uma multidão que o acompanhava sempre. Onde quer que Jesus estivesse, ali estava o pessoal, o povo, aguardando a sua palavra, aguardando a imposição das suas mãos, aguardando o seu olhar, porque bastava a presença de Jesus no meio do povo e aquele pessoal já estava sereno, tranquilo. E ele sentou-se e, abrindo a boca, começou a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacíficos. E chega naquela bem-aventurança que é o nosso tema de hoje. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. E Jesus toma como símbolo dessa pureza, como exemplo dessa pureza, a infância, a criança, porque estavam perto dele, certa vez, diversas crianças cujas mães, cujos pais estavam ali, que era costume à época levar aquelas criaturas que se destacavam pela sua bondade, os filhos, para que aquela pessoa impusesse as suas mãos e assim abençoasse as crianças. Mas as crianças estavam, como junto crianças, naquela balbúrdia. E os discípulos procuraram afastar as crianças e Jesus disse: deixai que venham a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Ele não disse que o reino dos céus é das crianças, mas o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Tomou a infância como exemplo, por quê? Porque a criança, na fase ainda de crescimento, até uma determinada idade, até os 7 anos, ainda possui todas aquelas virtudes que ainda não despertaram. Conforme o organismo vai crescendo, conforme o espírito vai se acostumando na nova encarnação, aquelas tendências anteriores vão aflorando. Mas naquela fase infantil, a criança é humildade, é simplicidade, é doçura, é perdão, é amor. E são essas as virtudes que todos nós devemos procurar fazer com que cresça dentro de nós, para nós encontrarmos então o nosso coração limpo, para nós efetuarmos a limpeza do nosso coração. Aqui não se trata de uma limpeza física, não se trata de nós tirarmos a poeira do nosso coração, não. Aqui Jesus está dizendo da pureza interior das criaturas. E é para isso que Jesus veio ao planeta Terra, para nos ensinar a lei de Deus, para nos ensinar a lei do amor. Jesus foi chamado por Deus certa feita, e ele lhe disse:
meu filho, eu quero que vás à terra ensinar aquela população que devem ser tirados dos seus corações o egoísmo, o orgulho, a maledicência, a ambição, a vaidade. São as tendências inferiores que prejudicam e causam dificuldade. Todo o sofrimento da criatura está ligado a essas imperfeições. Então é necessário que vás à terra, meu filho, e mesmo que seja necessário o seu sacrifício, ensina aquela população que a minha lei é a lei de amor. E Jesus veio. Jesus veio por onde ele passava, ia pregando a mensagem de amor que o Pai lhe deu como missão. E ao mesmo tempo ele ia curando criaturas enfermas do corpo, enfermas da alma. E chegou o momento em que, no cumprimento da sua tarefa, ele deixou aquela mensagem extraordinária do Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças. O reino de Deus é para as crianças, para aqueles que a elas se assemelham, diz Jesus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus será um dom que determinadas criaturas recebem? Será um lugar onde a gente pode entrar? Muitos acreditam que assim seja, que recebem uma graça divina e vão para os céus, para o reino dos céus. Outros que vão entrar num reino onde existe criaturas tocando harpa, anjos na ociosidade. Mas não, o reino de Deus é uma conquista, não é dom nem lugar, é uma conquista, é o mérito de cada criatura, é o esforço que cada um tem que realizar para conquistar a paz e a harmonia interior. Nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 17, 2 versículos que são muito importantes para o nosso entendimento. Diz que alguns fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Olha a pergunta: quando virá o reino de Deus? E Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não virá ostensivamente, não virá para uma visão clara. Não dirão está ali ou está aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Mais claro, Jesus não poderia ter sido. O reino de Deus está dentro de vós. Então é isso que nós temos que entender quando Jesus diz que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham com as criaturas. É aqueles que conseguem eliminar todas as dificuldades, tudo aquilo que está dentro, as imperfeições que são a causa do sofrimento. Todos nós haveremos de encontrar o reino de Deus. Isso é da lei. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta: terá Deus criado espíritos bons e espíritos maus? E os espíritos respondem: não. Foram todos criados simples e ignorantes e destinados à perfeição. Cada um utilizando o seu esforço, utilizando o seu livre-arbítrio, alcançará mais rapidamente ou mais demoradamente esse estado de felicidade, que é a pureza interior. Todos. Isso aí é de uma clareza fundamental
nós entendermos que nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Nós não fomos criados para ficar aqui na Terra sujeitos à insegurança, sujeitos a doenças, sujeitos a terremotos, sujeitos a calamidades. Não, nós fomos criados para sermos felizes. Deus nos criou para nós alcançarmos a paz interior, harmonia interior, felicidade. Nós fomos criados para isso. Então, a resposta dada pelos Espíritos, foram todos criados iguais, destinados à perfeição, quer dizer, destinados a encontrar a felicidade. Na questão número 170 do Livro dos Espíritos, o que é o Espírito após a sua última encarnação? Entenda-se aqui, após a sua última encarnação, como sendo aquele que não precisa mais espiar, não precisa mais ter provas, já alcançou um estado de perfeição relativa. E os Espíritos respondem: serão espíritos bem-aventurados, espíritos puros. Por isso, Jesus, lá no Sermão da Montanha, diz as bem-aventuranças. Nós desenvolvermos a humildade, a misericórdia, a paz interior, a mansuetude, tudo aquilo que nós precisamos nas virtudes crescer, para nós encontrarmos então essa paz, essa bem-aventurança, essa condição de espíritos puros. Todos nós temos essa destinação. Estamos aqui no planeta hoje cumprindo a determinação de uma nova oportunidade que Deus nos dá de nós refazermos o que nós fizemos errado, nesta ou em encarnações anteriores, e nós prepararmos o nosso futuro, a nossa vida futura. É para isso que a doutrina espírita aqui está. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Espíritas, não vos deixeis enganar pelas falsas verdades, não troqueis a utopia pelas verdades, não troqueis o joio pela boa semente. Ouvi, espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo ensinamento. No cristianismo estão todas as verdades. É criação humana os erros que nele se enraizaram. O Espírito de verdade nos traz essa orientação para nós nos amarmos, para nós nos instruirmos, para através do conhecimento nós irmos melhorando o nosso mundo interior, realizando esse aperfeiçoamento até nós alcançarmos a nossa felicidade, a condição de espíritos puros. No item 7, nesse mesmo capítulo do Evangelho, o Cristo Consolador, no advento do Espírito de Verdade, diz assim: sou o grande médico das vossas almas. Venho até vós trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os oprimidos, os enfermos são os meus filhos prediletos. Vinde a mim e encontrareis alívio. Não busquei alhures, a força, a aventura que o mundo é impotente para dar. Deus envia a todos vós, nesse instante, um supremo apelo através do Espiritismo. Escutai-o. O mesmo convite, a mesma orientação nós encontramos no prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, como um exército,
se reúne ao chamado do seu general. Homens, irmãos a quem amamos, amai-vos uns aos outros também. E podeis dizer, do fundo dos vossos corações, fazendo a vontade do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. A bem-aventurança, Jesus nos convida a que nós realizemos esse esforço para nós deixarmos o homem velho para trás e corrermos rápido em busca do homem novo, do homem transformado, do homem realizado, conforme as orientações da mensagem cristã. Jesus nos diz reiteradamente que nós devemos praticar a sua orientação. A vinda de Jesus à Terra não foi uma vinda para nos ensinar legislação, para nos ensinar lições. Não. Jesus veio à Terra bater no nosso coração. Ele veio bater para que nós possamos abrir o nosso mundo interior para que a mensagem penetre e nós a coloquemos em prática. Acho que todos já viram aqui aquele quadro que mostra Jesus numa porta, batendo numa porta. Aquela porta não tem trinco, porque ela não abre de fora para dentro. Ela é uma porta que só abre de dentro para fora. E a mensagem de Jesus é exatamente essa, para que nós possamos trazê-la para o nosso mundo interior, para que nós possamos trazê-la para a nossa vida, não deixando que as coisas externas superem o nosso ideal espiritual, de elevação espiritual. Porque todas as religiões até agora, todas as criaturas enviadas por Deus, tiveram as suas mensagens esquecidas, foram guardadas nos templos, foram guardadas nas bibliotecas, e não podemos deixar que a mensagem do Cristo também fique só como um bezerro de ouro, para o culto externo, para a genuflexão, para a adoração das coisas que não dizem respeito à prática espiritual. Jesus veio nos despertar a nossa consciência para a realidade da vida. Quando nós vimos que a bem-aventurança da pureza do coração, nós entendemos que a pureza do coração está inseparável da simplicidade e da humildade. E ela é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Por isso a criança foi tomada como exemplo para a pureza do coração. E somente quando nós tivermos realizado essa limpeza, nós tivermos realizado essa mudança interior, nós então estaremos em condições de ver Deus. Mas ver Deus é uma situação que nós, quando estivermos na condição de espírito puro, nós realmente entenderemos a figura de Deus. Nós vamos nos esquecer do Deus antropomórfico, esse Deus que o homem criou à sua imagem e semelhança. Deus não é uma entidade igual a gente é, não. Deus é, na definição do Livro dos Espíritos, questão número 1, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então nós vamos entender Deus quando nós estivermos em condições
de bem-aventurados, de espíritos puros, porque conforme o livro dos Espíritos, a tarefa do espírito puro não é ficar tocando harpa, não. A tarefa do espírito puro é trabalhar junto a Deus como co-criador. Está lá no livro dos Espíritos. Trabalhar junto a Deus como co-criador na manutenção do equilíbrio do universo. Olha que maravilha, que destinação que nós temos. Jesus veio nos trazer toda essa mensagem. E nós, 2026 anos, mas até hoje não entendemos que a mensagem do Cristo não é para ir de boca para fora. A mensagem do Cristo é para entrar dentro de nós e se traduzir no nosso comportamento, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, na maneira como nós nos comportamos em família, no trabalho, na sociedade, na casa espírita. Todos nós um dia entraremos entre aspas, nós alcançaremos o reino de Deus. Isso é uma certeza tão grande como o professor Torres Pastorino, no seu estudo de sabedoria do Evangelho, diz que a nossa ida para o reino de Deus é tão certa quanto a árvore vem da semente, a ave vem do ovo, a borboleta vem da lagarta, o homem vem da criança. Isso é de determinação. Isso aí é a única coisa que existe de determinismo na nossa vida. Seremos anjos um dia, querendo ou não. A pior criatura, o pior homem que existe na terra hoje, um dia será anjo. Isso nós devemos ter certeza, porque Jesus disse: das ovelhas a mim confiadas, nenhuma se perderá. Eu sou o bom pastor. Vinde a mim e eu vos acolherei a todos como um grande rebanho. E das ovelhas a mim confiadas eu conheço uma a uma, nominalmente. Na certeza disso, conhecendo a mensagem que Jesus nos deu e conhecendo a doutrina dos Espíritos, nós vamos ver lá no livro o Evangelho segundo o Espiritismo que Jesus diz mais para a pureza do coração. Não é somente através dos atos, é através do pensamento também. Diz assim: ouvistes o que foi dito, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo: aquele que tiver um pensamento no seu coração, um pensamento com desejo mau para com uma mulher, já cometeu adultério com ela. Olha a profundidade onde Jesus nos leva para a nossa reflexão. Cuidado com o pensamento. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Nós precisamos, então, conhecendo todas essas situações, nós nos preocuparmos. O nosso pensamento, ele é energia pura. Onde nós pensamos, o que nós pensamos se transforma em alguma coisa. Se nós pensamos no bem, nós emitimos ondas no bem. Se nós pensamos no mal, nós estamos emitindo vibrações negativas. O professor Carlos Pastorino, num livro, Psicografia do Divaldo Pereira Franco, chamado Impermanência e Imortalidade, ele diz que existe atualmente no planeta estudiosos que estão entendendo que
que o coração pensa. É uma ciência nova chamada cardioenergética. E a cardioenergética diz que o coração não é apenas o órgão da vida. O coração não é apenas aquele órgão que faz o sangue circular por todo o organismo. Diz que o coração, ele não é apenas aquele órgão que começa a bater desde o 25º dia do feto e bate 100.000 vezes por dia. O coração possui vibrações, energias que podem ser permutadas, trocadas, transferidas de uma criatura para outra. E ele diz assim, que o centro vitral coronário, o centro vital cardíaco e o centro vital coronário, cerebral e cardíaco, os três centros vitais juntos, eles trabalham enviando essas vibrações através do pensamento. O espírito pensa através do coronário, manda para o cérebro manda para o coração emite a onda carregada de vibrações negativas ou positivas, conforme o indivíduo esteja pensando. Quando nós pensamos no bem, nós enviamos essa mensagem. A criatura pela qual nós estamos pensando recebe essa energia, o perispírito decodifica, transfere para o organismo e realiza transformações que a ciência ainda está estudando. Nós já temos na casa espírita bastante prova da verdade que essa situação existe quando nós vemos através dos passos, através da prece, através da imposição das mãos, da água fluidificada, como que o pensamento funciona. Aí, alguns fariseus foram dizer a Jesus que os discípulos estavam errados, porque eles estavam se alimentando, comendo, sem lavar as mãos. Aí, Jesus respondeu: assim como disse Isaías, esse povo me honra pela boca, mas não me honra pelo coração. E dirigindo-se à população, àquela multidão que ali estava, ele disse: entendei bem, não é o que entra pela boca que faz mal. O que faz mal é o que sai. O que sai pela boca é que torna impuro o coração do homem. Veja bem, o que sai é o que torna impuro, porque aquilo que sai provém do coração. E é lá que estão os pensamentos maus, é lá que está a maledicência, os assassinatos, os crimes, as fornicações, tudo o que torna o homem impuro procede do coração e é o que sai. Então nós entendemos que o coração é esse órgão importantíssimo na nossa vida. Jesus se utilizou diversas vezes, tanto que em 27 capítulos do Novo Testamento existe a palavra coração. Não se turbe o vosso coração, foi por causa do vosso coração, escuta a voz do seu coração. Veja bem, o que torna impuro é o que procede do coração. Então o que é que nós temos que fazer? É lutar para que nós realizarmos essa reforma interior que nós precisamos fazer. E para realizar a reforma interior, nós temos que ter um roteiro de vida. Onde nós vamos buscar os elementos necessários para a limpeza do coração?
para que nós possamos atingir esse estágio mais elevado do Espírito? A resposta é muito simples. 4 evangelhos nós temos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A mensagem de Jesus está aí. O roteiro que nós necessitamos está na mensagem de Cristo. É o estudo e a aplicação desses ensinamentos que farão com que nós consigamos modificar, realizando a nossa reforma interior. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que realiza para domar as suas imperfeições. Nós hoje estamos matriculados na casa espírita. Nós estamos todos juntos numa mesma escola. O esforço é utilizando o nosso livre-arbítrio, fazendo com que nós tenhamos as nossas escolhas acertadas dentro da lei divina, cumprindo as leis de Deus, é que nós encontraremos a luz para os nossos caminhos. Perguntado aos espíritos o que era a lei natural, os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única capaz de tornar o homem feliz. Isso é categórico. A lei natural é a lei de Deus. É a única capaz de tornar o homem feliz. Nós somos felizes quando nós a cumprimos. Somos infelizes quando dela nós nos afastamos. Há lá no livro dos Espíritos. Então, conhecendo esses detalhes, sabendo dessas certezas, não há por que nós não nos esforçarmos para ir limpando o nosso coração, para ir melhorando o nosso mundo interior. A maneira mais fácil de fazer isso é nós seguirmos o exemplo da definição do homem de bem. O homem de bem, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é aquele que cumpre na sua integralidade a lei de amor, de justiça e de piedade. Ele se pergunta se ele fez todo o bem que podia ter feito. Se pergunta se fez mal para alguém, se alguém tem mágoa dele, se ele deixou de fazer alguma coisa útil. Assim como na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a resposta dada por Santo Agostinho, de que se nós quisermos aproveitar bem, nos libertando do orgulho, do egoísmo, das nossas mazelas, nós devemos fazer aquilo que um sábio da antiguidade nos orientou: conhece-te a ti mesmo. E ele disse que ele, todos os dias à noite, ele escrevia, colocava num papel. O que eu fiz hoje? Eu fiz o bem, deixei de fazer, não fiz mal para ninguém, cumpri minhas obrigações, tudo direitinho. Aí ele põe lá, na resposta da questão 919, está tudo lá. Fala assim: bom, se eu não ficar satisfeito com as minhas respostas, eu vou perguntar para um familiar: o que é que você acha que eu estou fazendo? O familiar vai responder se eu sou bonzinho, se eu fiz alguma coisa, se está tudo em dia, se está tudo em ordem. Mas se eu não gostar da resposta dada pelo familiar, eu vou perguntar para um amigo: o que é que você acha de mim? Aí o amigo vai responder:
Falou, mas se nem de um amigo eu não estiver satisfeito com as respostas, então eu vou perguntar para um inimigo. Porque aí o inimigo certamente me dirá exatamente o que eu sou. Mas aí alguém dirá, mas para que fazer isso tudo? Para quê? Porque que importa responder essas perguntas todas? A vida não acaba, aí morreu, acabou? Para que eu preciso me esforçar? Aí Santo Agostinho diz, categoricamente, foi para isso que nós escrevemos o livro dos Espíritos, para que a humanidade entenda a imortalidade da alma. Tudo isso é para preparar a vida futura. Sem o conceito da vida futura, nós não entendemos a nossa vida. Então nós, primeiramente, os fenômenos das mesas girantes, os fenômenos espíritas, e depois o livro dos Espíritos. Aqui está tudo o que é necessário para que a humanidade terrena entenda que hoje está resgatando aquilo que fez lá no passado, em vidas anteriores, e que está ao mesmo tempo plantando aquilo que irá colher lá na frente, lá na vida futura. E é isso que nós precisamos realmente colocar dentro de nós. Conceito de felicidade do livro dos Espíritos. É possível ser feliz no planeta Terra? Plenamente feliz? E os Espíritos respondem, não. Mas existe a possibilidade de uma felicidade relativa, tanto quanto comporta o planeta de expiação e provas. Dentro dessa classificação do planeta de expiação e provas, nós podemos encontrar a felicidade relativa. Mas, pergunto, se para uns a felicidade é de um jeito, para outros é do outro, uma média, como é que seria para nós entendermos a felicidade relativa? Aí os Espíritos respondem, do plano de vista material, ser feliz é ter as necessidades básicas atendidas, satisfeitas. As necessidades básicas, vestuário, alimentação, moradia, educação, são as necessidades básicas, aquilo que nós precisamos. Isso é do ponto de vista material. Acredito que nós todos aqui estejamos plenamente felizes do ponto de vista material, porque nós nos alimentamos, nós nos vestimos, nós moramos, nós temos educação, nós temos nossa família, nós vivemos bem, se nós considerarmos, num planeta de quase 9 bilhões de criaturas, 1/3 dessa população vive abaixo do nível da miséria. Nós somos, então, relativamente felizes. Mas do ponto de vista espiritual, dizem os Espíritos que nós precisamos ter consciência tranquila. Olha, a coisa já ficou um pouco mais difícil. Nós precisamos ter a consciência tranquila. De que maneira que nós vamos ter a nossa consciência tranquila? Nós realizando com responsabilidade tudo aquilo que nos compete fazer. Quando nós encarnamos, nós trazemos um mapa geral de tudo que nós devemos realizar aqui. É nós irmos fazendo as nossas tarefas com amor, com carinho, com responsabilidade, fazer as coisas bem feitas, respeitar as criaturas, amar os nossos irmãos, amar o nosso próximo. Se nós vemos que o nosso vizinho está com alguma necessidade, vamos auxiliá-lo. Muitas coisas nós podemos fazer para nós ficarmos mais tranquilos. E também, além da consciência tranquila, os Espíritos dizem que nós devemos ter fé na vida futura. Aí como as coisas se completam? Para nós termos a felicidade
do ponto de vista espiritual, nós devemos ter a consciência tranquila e fé na vida futura. E é isso que Jesus vem nos ensinar, isso que Jesus vem nos dizer. Quando ele diz, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, é para que nós possamos aproveitar todas as oportunidades para realizar a limpeza interior, para nós realizarmos a nossa mudança, a nossa reforma íntima, para que nós possamos um dia repetir igual disse São Paulo. São Paulo diz assim, e quanto a mim, não julgueis que eu seja um santo. Não, é que eu deixei o homem velho lá para trás, estou correndo em busca do homem novo, transformado. E para isso, esses conceitos que a doutrina espírita nos dá são fundamentais. Nós entendermos que nós somos espíritos imortais, destinados à perfeição. A nossa vida futura nos aguarda com muita alegria, com muita paz. Essa vida nossa hoje aqui, ela é muito passageira, muito rápido. Para quê que nós vamos ficar com orgulho, com egoísmo, com vaidade? Nós não vamos levar nada disso conosco, mas nós vamos levar, sim, todas as nossas virtudes, tudo aquilo que nós tivermos construído na nossa vida. Quando Jesus disse, acumulai os vossos tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não rói e a ferrugem não corrói, era exatamente isso, para nós desenvolvermos as nossas potencialidades interiores. Brilhe a vossa luz, diz Jesus. E brilhar a nossa luz é nós modificarmos o nosso mundo, nós nos melhorarmos, para que nós possamos construir essa condição de, no futuro, nós estarmos melhores do que nós estamos hoje. Acredito que hoje nós já estamos bem melhores do que ontem, mas é uma construção que nós devemos fazer todos os dias, nos melhorando, buscando, através dos ensinamentos, nós realizarmos essa reforma tão necessária na nossa vida. A mensagem do Cristo no Sermão do Monte não termina com as bem-aventuranças, porque na parte mediana do sermão nós vamos encontrar todo o roteiro que nós precisamos para levar adiante a nossa transformação. Brilhe a vossa luz. Se alguém te der um tapa de um lado, ofereça o outro. Não saiba a mão direita o que dê à esquerda. Se alguém quiser tirar seu casaco, dê também a camisa. Se alguém falar, vai caminhar 1000 passos, caminha logo 2000. Se quiseres orar, diga assim, Pai nosso que estás nos céus. Isso está tudo no Sermão do Monte. É tudo de Sermão da Montanha. E é o que nós precisamos para realizar a nossa vida. Temos os evangelhos, temos a mensagem, temos o Sermão do Monte, que termina de forma extraordinária o Sermão do Monte. Aquele que ouve a minha palavra e a coloca em prática é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva e a casa permaneceu em pé, intacta. Mas aquele que ouve a minha palavra e não as coloca em prática é como um homem imprudente. Aquele que construiu a sua casa na areia. Veio o vento, veio a água, veio a chuva e a casa caiu. E grande foi a sua ruína. A rocha de Jesus é o seu Evangelho. É nós construirmos a nossa casa, a nossa vida sobre essa rocha. Essa rocha que não tem nada que destrói. Essa rocha que só nos traz bem-aventuranças. Essa rocha que nos traz beleza interior, que nos traz paz, que nos traz serenidade e tranquilidade. É a paz que Jesus nos prometeu quando ele disse:
A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Eu não dou a paz do mundo, mas dou a paz de Deus, que os homens não podem dar. Construamos, pois, sobre a rocha a nossa existência. Juntos, de mãos dadas, construamos uma humanidade nova. Construamos uma nova civilização de paz, de amor, de entendimento, tendo como orientação maior nosso Mestre, Jesus, aquele que manda nós realizarmos que fora da caridade não há salvação. E terminando, existe um poema da Gabriela Mistral que eu gosto muito, que diz: o prazer de servir. Tudo na natureza é um anelo de serviço. Serve o vento, serve a chuva, serve a água, serve a árvore. Onde houver uma árvore a plantar, planta tu. Onde houver um serviço que ninguém aceita, aceita-o tu. Sê tu aquele que tira a pedra do caminho, que dá solução ao problema. Mas não imagine que somente os grandes serviços sejam de mérito. Não. Há coisas pequenas, coisas simples, porque o maior prazer do mundo é o prazer de servir. Já imaginaram se tudo já tivesse feito e não tivesse mais nada para se construir? Não tivesse um ideal para alcançar? Uma roseira para plantar? Como seria difícil o mundo? Então faça pequenas coisas, experimenta arrumar uma mesa, colocar um vaso de flor, organizar uma biblioteca, pentear uma criança, porque Deus é o maior servidor, serve sempre, nunca para de servir. E é Deus que nesse momento observa a mão de cada um. Como a perguntar: já serviste hoje? A quem? A sua mãe? A sua família? A uma planta? Ao seu irmão? Que a paz de Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado pela atenção. Amar como Jesus ama. Uma criança me falou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar no fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ele me olhou e disse que era lindo o que eu falei, que eu repetisse tudo por favor, que não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Vamos lá? Amar como Jesus ama, sonhar como Jesus sonhou,
pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar no fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: o quê? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar no fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar no fim do dia, eu sei que dormiria muito mais. E aí? Isso aí, né, Sotão? Feliz.